oitavo ano. Eu espero que vocês estejam bem. O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre os pronomes, ok? Bem, os pronomes, eles fazem parte das classes gramaticais. Antes da gente iniciar aí as explicações, vamos ler uma tirinha? Nós temos aqui o Calvin conversando com o seu amigo, né, o urso de pelúcia, Haroldo. Você sabe o que há de errado com a sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê? Acha? Um bebê? Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim? Sim, ela deve ter aprendido a lição. Bem, oitavo ano, nós vamos ver que nessa tirinha, várias palavrinhas aqui se referem ao pronome. Bem, o pronome são essas palavrinhas que substituem ou acompanham o substantivo, né, indicando as pessoas do discurso. Os pronomes, eles podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, que nós já trabalhamos na aula anterior. Eu vou voltar na tirinha para a gente indicar algumas coisas. Olha, quando as personagens estão aqui conversando, ele fala assim: você sabe o que há de errado com a sua mãe? Nesse balãozinho nós encontramos dois. Você, ele se dirige, né, ao amigo. Daqui a pouco nós vamos ver que tipo de pronome é esse. Sua. No segundo também nós vamos encontrar pronome. Quando ele fala assim, ela foi ao médico. Olha, lembra que nós falamos que pronome substitui? Então, a mãe tem um nome. Vamos imaginar que ela chamasse Maria. Então, na conversa, aqui usamos um substantivo, mãe. Aqui ele substituiu, né? Em vez de falar mãe, falou ela, pronome. No outro diálogo, nós também temos, olha, eu, olha, pronome. E aqui nós vamos encontrar o você, o ela. E aqui encontramos também, né, o ela, que já comentamos, e o a mim. E no último balãozinho também ela. Viram como essa tirinha nós encontramos vários pronomes? Agora vamos ver a característica de cada um deles. Bem, eu vou começar com os pronomes pessoais. Olha, como o próprio nome já diz, o pronome pessoal se refere às pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele. Singular, primeira, segunda, terceira. Ou nós, vós, eles, do plural, né? Primeira, segunda pessoa. Gente, quando nós temos a questão de aquele que age ou recebe as ações, né? Os resultados das ações, nós chamamos isso de sujeito. No caso aqui, eu, tu, ele, nós, vós, vão funcionar como sujeito, ou seja, caso reto. Quando nós temos o alvo, né? No caso, o alvo, nós temos aquilo que nós chamamos pronomes do caso oblíquo, tá? Então, nós temos caso oblíquo. Me, mim, comigo, primeira pessoa, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe. Lembrando o seguinte, aqui o e o a eu sempre vou usar para quando eu tenho o objeto direto. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes. E o lhe nós vamos usar quando é o objeto indireto, ok? Nos, conosco, vos, convosco. E aqui as formas no plural, né? Se, si, consigo, os, as e lhes. Bem, esses são os pronomes pessoais. Aqueles detalhes que eu comentei, olha, Maria quebrou o vaso. Olha, Maria é o sujeito.
se eu vou substituir a palavra Maria, eu preciso de um pronome do caso reto. Ela quebrou o vaso. Quebrou. Olha, o vaso, ele é o alvo, ele sofre as ações. Quem quebra, quebra alguma coisa, é o complemento. Se eu preciso substituir o vaso por um pronome, eu preciso usar o pronome oblíquo, o. Lembra que eu falei que o ou a é objeto direto? Olha, quem quebra, quebra alguma coisa, por isso eu usei o e não o lhe. O lhe eu vou usar quando é objeto indireto, tipo, quem desobedece, desobedece a alguém. Então eu falo, ele lhe desobedeceu, tá vendo? Que é objeto indireto. Bem, nós vamos ver uma tirinha aqui para continuarmos com as particularidades do pronome pessoal, do caso reto. Vamos massacrá-los, vamos arrasar eles, vamos. Mas antes vamos acertar o pronome. Olha só, aqui nós vamos ver que no último quadrinho, uma das cobras vai criticar a fala, né, da colega lá. Né? Porque quando ela fala assim, arrasar eles, olha, nós já vimos que eles, o pronome é do caso reto, funciona como sujeito. Né? E aqui no caso, como quem arrasa alguém, a gente precisaria de um pronome oblíquo. Então, por isso que ele vai criticar. Mas a gente sabe, gente, que no dia a dia, na linguagem coloquial, muitas vezes essas regras da norma culta, elas são quebradas, é do coloquial. Bom, e aí, gente, nós observamos uma coisa aqui nesse quadrinho. O verbo está no infinitivo, né? É massacrar. Quando eu preciso combinar o verbo terminado em R ou S ou Z, o que a gente faz? A gente corta essa letrinha e acrescenta um L. Por isso a gente fala massacrar-los, vender-los, comprá-los, tá vendo? É uma regra aí gramatical. Agora, se esse verbo terminar com AM, EM, que são aquelas formas que a gente fala que são nasais, aí a gente tem que acrescentar um N. Olha lá, chamam-no. Bom, nós vamos observar que os pronomes também, eles podem ser reflexivos, ou seja, o operário feriu-se. Olha, ali o operário é sujeito. Ele feriu quem? A ele mesmo. Olha, o se é um pronome reflexivo. A ação volta para o próprio sujeito, ok? Bom, nós vimos na nossa tirinha que teve uma hora que o Haroldo, o urso, na verdade o tigre, ele fala assim, você, olha, pronome de tratamento. Nós vamos ver que quando nós estamos conversando com as pessoas, nós podemos ter um trato mais cerimonioso ou ele pode ser familiar. E aí nós temos esses pronomes de tratamento. Gente, atenção, embora o pronome de tratamento se refira a com quem eu falo, segunda pessoa, os verbos e os pronomes são usados na terceira pessoa, ok? Por isso eu falo, você vai, seu caderno, ok? Terceira pessoa. Vamos aos pronomes de tratamento. Você é do trato íntimo, familiar. Então, quando eu já conheço a pessoa, é da mesma idade que a minha, eu uso você. Mas, se eu estou numa situação que às vezes eu não conheço a pessoa, ou às vezes a pessoa é mais velha e ele não é ali do círculo familiar, eu preciso dessa cerimônia. Então, eu vou, o senhor, a senhora, né? Quando eu tenho situações ali, às vezes de correspondência comercial, eu vou usar a vossa senhoria, também é cerimonioso. E nós temos aí essas situações, vossa excelência, para altas autoridades, como o presidente da República, vossa reverendíssima, para sacerdotes, vossa eminência, para cardeais, vossa majestade, reis e rainhas, e assim por diante. Nós temos aí a questão da cerimônia. Bem,
eu já comentei, né, que quando, embora seja de segunda pessoa, o trato na terceira, tipo, Vossa Excelência, Senhor Presidente, é digno de nossas homenagens. Lá, é terceira pessoa. Quando eu falo da pessoa, eu falo lá, Sua Excelência, né, Senhor Presidente está esperando, está sendo esperado hoje. Tá vendo? Então eu uso terceira pessoa. Gente, na tirinha também nós vimos o pronome possessivo, quando ele fala sua mãe. O pronome possessivo é aquele que dá a ideia de posse, pertencimento. Pedro e eu já realizamos nossa tarefa. Olha, nossa pertence a mim e ao Pedro, né? Nós temos os pronomes, né, referindo às pessoas do discurso, primeira, terceira, meu, minha, meus, minhas, o plural, nosso, nossa, vossos, a segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas, e o plural. Aqui na região, né, no estado de Minas, a gente quase não usa o tu e o vosso no plural, né? A gente usa mais o você, o senhor. E a terceira pessoa, seu, sua, seus, suas, seu, suas, seus, suas. Pronome possessivo. Gente, nós temos os pronomes demonstrativos. Esse eu vou demorar um pouquinho mais nele. Olha, eles indicam uma posição. Por exemplo, no espaço, eu falo, olha, eu estou neste estúdio agora, ó, é onde eu estou. Eu moro nessa casa, tá? Eu posso falar, usar o pronome demonstrativo em relação ao tempo também. Olha, eu falo assim, este ano está sendo muito complicado. Olha, só pode ser o ano de 2020, este ano, tá? Agora eu falo assim, eu comecei a trabalhar na escola em 2003. Nesse ano, tá vendo? Olha, é um passado recente. Esse passado também poderia ser remoto. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Naquele ano, olha como está distante, tá? E no texto também, gente, a gente pode usar, por exemplo, eu falo assim, Maria Alice é professora de português. Eu não quero repetir Maria Alice. Olha, aí eu vou usar um pronome. Aí eu falo assim, essa profissional. Olha, esse essa se refere a Maria Alice. Tá vendo? O essa é para uma coisa que já foi mencionada, tá? O este é para uma coisa que eu ainda vou mencionar. Então eu falo assim, alunos, fiquem atentos. Estas são as minhas dicas. Estude, descanse, tá vendo? Eu ainda vou falar. Bem, então vamos aos exemplos. Este cantil contém a água que nos fará viver ou morrer no deserto. Olha, este, perto de quem fala, tá vendo? Este. E aí, né, nossa vida é essa água, e aí a gente descobre na tirinha que a outra personagem fez a barba e usou a água, então não tem água, né? Você deveria ter dito isso antes de eu me barbear. Eles estão complicados, né? Bom, então, nós temos aí o uso dos pronomes demonstrativos. Mais um pouquinho. O dinheiro é suficiente para pagar o que você deve por essa roupa, ou seja, está longe de quem fala e perto de quem ouve. Este momento foi inesquecível. Agora, naquele tempo, mais distante, não volta mais. Bom, meninos, nós já vimos aqui, né, e os pronomes, um quadro rapidinho. Variáveis, olha, são aqueles que vão flexionar, tá? Feminino, masculino, singular e plural. Então, nós temos as pessoas do discurso, olha lá, o este, o esta, o plural, esse, essas, o esse, essa e o plural, esse, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aqueles. Agora, a gente tem uns pronomes que eles não vão variar. O isto, o isto, o isto, o isso e o aquilo, tá? Aqui eu tenho uma situação que são mais genéricas e se referem a situações maiores. Por exemplo, eu falo, olha, gente, isso é muito importante para vocês, aquilo que eu já mencionei, ok? Bom, pronome indefinido.
eles vão tratar, né, de modo vago, né, referem à terceira pessoa e de modo vago, indeterminado, tá? Então aqui nós temos a charge, né, e a personagem um pouco, né, não é consciente. Aí ele fala assim, aqui no meu quintal ninguém mexe. Olha, aqui eu usei, né, se refere à terceira pessoa, mas de modo vago, indefinido, né? Então nós temos aí o pronome indefinido. São eles, os variáveis. Algum, porque eu vou ter algum, alguma, alguns, tá vendo? Plural. Nenhum, o todo, o outro, muito, pouco, certo? Vários, tanto, quanto, qualquer. A gente usa esses pronomes quando a gente não tem a precisão, não tem uma certeza, não tem uma definição. E os invariáveis, é aqueles que não flexionam. Alguém, ninguém, como nós vimos na tirinha, tudo, outrem, nada, quem, cada e algo, tá? Então, os pronomes indefinidos. Bom, o pronome interrogativo é bem fácil, né? Nós temos ali a questão de perguntas. Quem chegou primeiro? Quantos vestidos trouxeram? Qual é a sua opinião? Então, eu tenho aí o pronome interrogativo, sempre quando a gente quer fazer uma pergunta, perguntar, quer saber de alguma coisa. Bem, pronome relativo. Olha só, gente, na aula passada nós falamos só dos pronomes relativos. E aí hoje nós vamos fazer só uma revisão rapidinha. Nós já sabemos que os pronomes relativos, eles vão servir, né, de ligação. Eu tenho ali, às vezes, um termo repetido para evitar essa repetição e a minha frase ficar, né, mais concisa, mais elegante. Eu uso o pronome relativo. Então, aqui, os romanos escravizaram os soldados que eram derrotados. Olha, aqui o que é um pronome relativo? Porque eu tenho duas situações. Eu tenho os romanos escravizaram os soldados e os soldados foram derrotados. Para evitar a repetição da palavra soldados, eu uso o pronome que aqui. E aí eu tenho uma frase mais concisa, ele vai relacionar, né, uma oração com a outra. Bem, nós já vimos na aula passada, os pronomes relativos são que, só para pessoa, não, pessoa e coisa, né? O que pode ser pessoa e coisa, o quem só para pessoa, o qual que vai flexionar, o qual, a qual, né? Aqui o plural, né? É o cujo que indica a posse também, né? Que flexiona também. O onde que só indica lugar, né? Quanto e quantas e as flexões, ok? Bom, aqui nós vamos ver algumas coisas, eu já disse, né? Só mesmo uma revisão, nós já comentamos sobre essa questão do pronome lhe, que é objeto indireto. Olha lá, olha. Isso não lhe convém, porque quem convém a alguém. Aí eu uso lhe. Agora, compromete, quem compromete, olha, isso o compromete, porque aqui é o objeto direto, né? Nós já vimos isso aí, fazendo uma revisãozinha aqui, né? Bem, aqui também nós já comentamos uma coisa interessante, olha. Aqui o mim é um pronome possessivo tônico. Sempre quando eu tenho o tônico, eu tenho que colocar uma preposição antes. Então, nada houve entre mim e ti. Eu não posso usar o eu. O eu é sujeito. Mas se aparecer um verbo depois, aí nós poderemos usar, né? Empreste o livro para eu ler, porque aqui o eu é o sujeito. Mas se não tiver verbo depois, eu vou falar empreste o livro para mim, ok? Bom, gente, para preparar essa aula, eu usei a obra Gramática da Língua do Roberto Mesquita. Eu espero que vocês tenham entendido a aula sobre pronomes, que é uma classe que nós usamos muito no nosso dia a dia. Ok? Tenham uma boa semana e nos encontramos na próxima aula.